Mas para a gente avançar, Vanessa, já que a gente estava falando, né, de coisas atuais, queria o seu comentário também, porque o São Paulo anunciou hoje o seu novo acordo com a Live Nation, parceria renovada até 2031. A gente estava passando essas informações via Twitter, também no site, sempre muito bem informado, arquitricolor.com, mas é uma parceria renovada, então produtora de shows, né, por estádio do Morumbis, e aí a nova etapa, né, o primeiro passo dessa nova parceria, do novo contrato, já será na turnê da banda Imagine Dragons no dia 31 de outubro de Gosta? 2025. Eu já fui mais fã, né, Giovanni Chacon? Você que é um cara que está em todos os shows. Isso é algo inacreditável, né? Chacon vai em todos os jogos, os shows do estádio do Morumbi. Acho que ele Não, sente mentira, falta do mentira. ambiente. Nem... É algo Pô, eu não lembro qual realmente. foi o último que eu fui, Ele faz tempo que foi eu não em fui. Stray Kids, que foi o último que eu Ah, lembro foi que o sim. Giovanni Chacon esteve presente. Mas, a ponto de informação, para não perder o foco da informação e para trazer Palhaço. coisas assim pertinentes, o estádio do Morumbi, então, ele segue como palco de shows aí nos próximos anos e o clube informa que esse acordo inclui novos investimentos para otimizar o seu calendário entre shows e partidas. Então, a partir do show, né, do Imagine Dragons, os palcos vão ser montados atrás dos gols e aí isso permite que os jogos e também as apresentações coexistam sem impactar na área dos assentos. E como parte desse acordo, a Live Nation Brasil vai financiar aí uma construção de túneis permanentes ligando a área dos anéis, enfim, do gramado, para que isso otimize o fluxo do público e que também baixe de forma significativa o tempo de montagem. Então você troca as rampas instaladas ali a cada evento e aí você minimiza também a interferência no calendário do futebol. Esse show que a gente comentou, esse primeiro, né, Vanessa? Ele seria com uma data coincidindo com a semifinal da Copa Libertadores, é muito próximo da semifinal da Copa Libertadores. Já que a gente vai pegar o Palmeiras, a gente vai fazer 3-0 em casa, a gente faz o jogo de ida, né? Que aí é algo assim que não vai ser próximo, e aí o jogo de volta seria no Allianz, perto da data do show. Isso é algo que a gente até trouxe uma apuração, né? Isso aí, obviamente, não é uma informação e é sim um palpite muito confiante, que nem eu acredito muito no que eu falei. Mas assim, obviamente, quando você traz esse impacto de shows, a gente fez até uma matéria há um certo tempo, que eu fiz essa matéria e eu não lembro os valores, vou puxar em breve, mas que mostram que tem um impacto financeiro positivo. Esse acordo renovado, Vanessa, me gera duas dúvidas. Primeiro, como que vai ser os termos, né, que a gente teve os termos divulgados, enfim, da primeira parceria, a parte financeira. Essa segunda parceria, a gente não teve ainda uma divulgação. E o mais importante, a gente está com uma gestão, né, do, enfim, presidente Júlio Casares, que ele preza muito pelo fato de entregar um novo Morumbis, né? Ele fala disso constantemente, acelerou a obra, celebrou a obra do córrego e tudo mais. Essa parceria, estendida até 2031, é um indício, talvez, de que a obra não vá acontecer até o centenário de 2030, como era planejado, Vanessa? Bom, antes de tudo, Gabriel, eu queria destacar duas coisas que me chamaram a atenção em relação a tudo isso, né? Primeiro que essa guitarra é maravilhosa, incrível de linda, sabe? Dá vontade de moldurá-la, maravilhosa. Na mão do Casares fica ainda mais linda. Mas o segundo ponto é em relação às reformas que vão ser feitas ali pelo lance da Live Nation. Porque assim, a gente se preocupa muito com o lance de show. Cara, eu gosto muito de show no Morumbi, tá? Eu fui no show do Bruno Mars no Morumbi, assim, foi incrível, incrível, maravilhoso. E, assim, comparando o Allianz e o Morumbis, eu tenho uma certa opinião. Mas é muito legal, você, tá, você se sente muito, a gente se sente muito em casa no Morumbis, né? E assim, a gente sabe que envolve muita coisa, porque hoje, por exemplo, essa notícia da Live Nation bombou em muitos locais. Então, acho que além do, lógico, da parte financeira que o São Paulo recebe, que acho que o Gabriel vai puxar aí a matéria, a gente vai procurar aqui com os valores corretos, mas tem muita parte da visibilidade também. Hoje se falou muito sobre isso, né? De, por exemplo, na cidade de São Paulo, enfim, o estádio Morumbi ser o maior palco de shows para receber e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi esse de não atrapalhar os jogos, né? Porque, pô, o futebol, os jogos, o São Paulo, né, em campo, é a questão mais importante. Assim, a parte do mês que vão ter muitos shows no Morumbi é momento de decisão, né? Outubro e novembro. Em novembro vamos ter 3 apresentações, na verdade
4, né? Que vai ter o show da Dua Lipa, do Linkin Park e 2 do Oasis. Então são muitos shows em novembro, ainda veio com esse do Imagine Dragons agora. Então, assim, é complicado a gente pensar nisso, de talvez perder a nossa casa, perder o Morumbis, que até o Gabriel soltou esses dias, né, que o São Paulo vai ter alguns pilares aí pro São Paulo se reestruturar agora. Uma delas é a torcida e o Morumbis, enfim, né, e Cotia. Mas, assim, a gente precisa recuperar esse lance do Morumbis, é muito forte. E não sei se tem essa relação com as reformas, né, que vão acontecer ali no Morumbi e tudo mais. Tem até galera perguntando aqui no chat em relação se não tem mais a parceria com a W Torre, se não vai acontecer mais, se não vai rolar. Acho que o Gabriel pode trazer essa informação um pouco melhor em relação... porque eles tinham até o final do ano, né, para entregar um pré-projeto, essa coisa toda, tava tudo sendo muito... E São Paulo até falando sobre o assunto, mas de maneira muito cautelosa. Mas, assim, da maneira da parceria, eu vejo com bons olhos até. Principalmente por esse lance de não... Vamos ver se não vai mesmo, né? Atrapalhar na questão dos jogos e shows. Se isso não vai, né? Enfim, porque eu acho que isso é terrível, realmente. Tirar o São Paulo do Morumbis, a gente tem que ficar pensando onde a gente vai jogar em certas decisões, isso é muito ruim. E assim, eu vi também que vai reduzir o tempo de montagem de palco também, que é uma coisa que interfere bastante. Então, acho que isso é importante. Se conseguir acertar essa logística, eu acho que eu acho muito legal ter shows no Morumbi, sim, como eu disse, sempre priorizando o futebol, mas eu acho que é algo bem interessante pela questão de visibilidade, se compensar a parte financeira, aí realmente tem que colocar o custo-benefício, colocar na balança, ver se compensa mesmo, mas agora a parceria tá fechada até depois do centenário, né? Exato, só para colocar na ponta do lápis essa história, o São Paulo começou a parceria no fim de 2023, né, assinaram para 24, 5 anos aí de duração, fazem uma renovação contratual então por mais 2 anos, mudam os moldes desse investimento da marca para ter então essa reforma. Inicialmente não foi falada em nenhum aumento de valor, né, porque a ideia inicial nesse contrato é 60 milhões em 5 anos, e aí eu até trouxe, né, mais detalhes aí durante essa temporada, de que esse contrato prevê 6 shows anuais no estádio do Morumbi, pelo menos, né? 30 shows, então, no período de 5 anos, e que caso esse número, passe, ele seja ultrapassado, tem um bônus envolvendo a própria Live Nation. E aí da parte financeira, o São Paulo tem um up, né, de ganhos, entre aspas, quando faz jogo do que quando faz show, por exemplo, e é o que foi estipulado pelo clube para vender o mando, por exemplo, no Campeonato Paulista. Quando você pega os últimos 3 anos, né, tem uma diferença de ganho, né, de assim, ganho, entre aspas, adicional, e aí isso já é líquido que a gente calcula, de 1,7 milhão de reais, né? Então, 1 milhão e 700 mil reais é algo estipulado em jogos de Campeonato Paulista, em jogos de Campeonato Brasileiro vira 1,5 milhão. Mas, obviamente, essa conta não tem o impacto esportivo que isso causa, né, Chacon? Principalmente em Campeonato Brasileiro, porque a gente fala, né, da parte do, enfim, mata-mata, vai que a gente perde uma semifinal, né, de Copa Libertadores e tudo mais, mas esses jogos, entre aspas, assim, menores, eles também têm um grau de importância muito grande. E eu não gosto muito, eu não sou muito simpático da ideia de jogar em Brasília, Chacon. Para mim, você perde muito do aspecto esportivo, é mais uma viagem, faz uma logística, afasta o seu torcedor, e fora que a gente é bastante azarado em Brasília, vamos ser sinceros, né? Até o jogo contra o Corinthians, que a gente ganhou de 3-1, a gente ganhou puto, né? A gente ganhou com aquela vitória que não teve intenção de ganhar. Então, assim, eu acho que é um rumo também que tem que aderir. Eles não vão para o Pacaembu por entenderem que é um, enfim, sintético. Vai ter uma troca com o Santos agora pela Vila Belmiro. Mas esse é o ponto que acho que assim, mais pega, Giovanni Chacon, porque essa diferença para o São Paulo é muito importante, mais 1 milhão. Mas esportivamente, né, você ter aí um, entre aspas, fracasso esportivo por não jogar em casa, obviamente não é uma garantia, isso pode custar muito mais também, né? Eu só acho que, assim, lá fora tem uma cultura muito forte quando o assunto é shows, né? De concentrar numa determinada época do ano, principalmente quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, que é ali essa região do meio de ano, né? Porque é mais calor, tanto que estava tendo, se não me engano, a Beyoncé estava fazendo turnê na Europa agora, exatamente para aproveitar o quê? Os estádios, porque eles estão teoricamente vazios, que eles não estão sendo utilizados. Então há uma preocupação muito grande também nessa época. Você não vê o Paris Saint-Germain cedendo o Parque dos Príncipes para shows
durante esse período, né? O período de jogos. Aí tem o quê? Show no Parque dos Príncipes agora, quando não tem jogo, quando tá em férias, né? E aqui no Brasil é meio assim, os caras vêm e faz o que quer, né? O São Paulo precisa da grana, é difícil quando... Eu não acho, assim, de todos os erros que a diretoria tem, eu não acho a parceria com a Live Nation, o name rights, eu não acho ruim. Eu só quero saber mais como é que são os valores, como é que é a porcentagem que o São Paulo ganha na venda de comida e bebida dentro do estádio nos dias dos shows, porque é alto valor. Quero saber o quanto o São Paulo ganha com isso também. Eu não acho necessariamente ruim. Eu acho que é importante também essa ideia e essa iniciativa ou essa prerrogativa dessa assinatura de contrato, você fazer modificação para que o palco fique atrás do gramado, porque da última vez, o último show, não lembro qual foi o último show, agora já me passou a memória, mas que teve esse ano, agora no começo do ano, foi Stray Kids, não foi? Acho que foi, né, o último. O último foi. É o que você foi, Foi sim, deve ter ido. Quando você chega, onde que é a área mais prejudicada? Onde tem o apoio do palco, que aí é um peso muito maior do que você ter o peso de uma pessoa. Você vai ter lá o tablado, vai dar uma segurada no gramado e tudo mais. Para a pessoa é uma coisa, para o palco é muito mais pesado. Então, é bem ali na área do gol em que o São Paulo geralmente ataca o primeiro tempo. O gol próximo ao portão número 1, em direção à Praça Roberto Gomes Pedrosa. Então, eu acho que já jogar o palco para esse lado de trás já é um adianto legal para você. E na pior das hipóteses, ao invés de você abrir o setor amarelo, né, o finado setor amarelo, agora eu acho que é o norte, né, você abre o vermelho. Você só não vai utilizar a parte ali se o palco tiver meio montado, alguma coisa do tipo. Assim, eu nem acho do pior dos cenários, não. Eu, na verdade, acho bom São Paulo ter uma parceria com uma grande empresa de shows. Você tem que estar colocando grandes nomes, né? Foi anunciado. E isso traz também mais elementos para você renovar num alto nível, né, de valores, seja com a Mondelez, com o Name Rights Morumbis, ou seja, qualquer outro, porque, para o mundo todo, o Imagine Dragons anunciou que vai fazer show no Morumbis, né? Então já é um elemento a mais para você negociar. As grandes bandas, você tem aí a sua marca vinculada na hora que os grandes shows acontecerem por aqui, né? Vai ter um que eu não gostaria que tivesse muita associação, não, que é do Kanye West. Eu acho que o São Paulo, se pudesse evitar ter esse cara fazendo show, para evitar qualquer associação, que o cara é bem ruim da cabeça, bem xarope, só fala merda, mais merda do que eu falo, do que o Gabriel fala, muito mais, não tem nem comparação. O cara fala muita merda, então é melhor o São Paulo evitar, mas é isso, eu acho que é importante esse tipo de parceria, e se conseguir fazer realmente isso do palco ficar atrás do gol, já é um adianto danado.